Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Vicente Melo, faço parte da equipe de coordenação pedagógica do Instituto Brasil Solidário e nós estamos aqui com mais um Diálogos IBS. Dessa vez, nós iremos trazer a temática de educação financeira, que é uma das 8 áreas que nós trabalhamos de forma transversal e interdisciplinar. Então, como nós estamos percebendo nesse período de isolamento social, que tem estado muito em pauta as questões financeiras, nós trouxemos 2 especialistas para que possam esclarecer algumas das nossas dúvidas. Eu trouxe aqui para vocês a educadora Andy De Santos, que é autora de livros, consultora em finanças pessoais, sustentabilidade e consumo consciente, e também trabalha junto conosco do Instituto Brasil Solidário. O professor Nassir, seja bem-vindo, professor. O professor Nassir, ele é gestor financeiro também e trabalha na parte de consultoria empresarial. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por terem aceitado nosso convite. Nós do IBS estamos muito felizes de ter vocês aqui. Então, eu gostaria de começar com o Nassir a respeito de o conceito do comportamento financeiro. Eu gostaria que você trouxesse para o público leigo, para a gente que estuda um pouquinho, mas que quando você traz uma fala fica mais claro para a gente o que é comportamento financeiro e como ele pode impactar na nossa saúde financeira nesse período que nós estamos vivendo. Ok. Vicente, primeiramente, obrigado, parabéns pelo projeto, é um prazer estar participando. Tomara que a gente esteja juntos muitas outras vezes, tá bom? Bom, para falar um pouquinho dessa questão do comportamento financeiro, esse é um tema que eu costumo abordar bastante nas minhas palestras, nos meus encontros temáticos aí em instituições de ensino, com familiares, porque eu entendo que é a base de tudo na questão principalmente das dificuldades ao sucesso financeiro, tá bom? Eu vou tomar a liberdade de compartilhar algumas imagens aqui na minha tela com vocês, para a gente ter uma base melhor para seguir todo mundo junto, ok? Deixa eu só compartilhar aqui. Ok? Vocês estão vendo a tela? Todo mundo? Ok. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa questão de comportamento é uma pesquisa que a CNC é a Confederação do Comércio, que ela faz sobre inadimplência familiar, tá? Então, essa pesquisa é anual, e assim, eu tenho aqui um período de 2010 a 2016, mas isso se mantém até hoje, tá? Ela não está atualizada aqui, mas ela se mantém. Essa pesquisa, ela mostra, olha só, que o nível de inadimplência das famílias ela é muito grande, ela gira em torno de 60%, né, de inadimplência. Se nós formos colocar isso, que uma família vezes 3, nós estamos falando aí de quase 30 milhões de pessoas que têm problemas hoje, ou direto ou indiretamente com a questão de inadimplência, tá bom? Então, isso me chamou a atenção de pesquisar e verificar o porquê que isso acontece, tá? Então, uma pergunta que a gente sempre faz é: essa situação é por causa da crise? É a crise que causa isso? Tá? Então, o que eu fiz foi uma comparação entre essa pesquisa e o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que define como está a economia de uma região ou de um país, tá bom? Então, se nós compararmos nesse mesmo período que eu estou vendo a pesquisa, o PIB, a gente vai ver que ele tem uma evolução positiva ou negativa, né? Tem lá em 2010, ele teve lá em 7,5%, e aí ele veio descendo com a crise financeira, mas esse não é o problema, né? Se nós compararmos essa evolução com a pesquisa, a gente vai ver que, independentemente da economia estando positiva ou negativa, essa inadimplência se mantém, tá? Então, com a economia ótima ou ruim, a inadimplência ela se mantém, tende em alguns anos até a aumentar, tá bom? Olha só, né? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: essa situação de inadimplência é por causa da crise econômica? Aquele gráfico, aquela comparação demonstra que não, né? Então, quer dizer, é uma causa cultural.
né? Isso é cultural, principalmente aqui no Brasil. Ou seja, é um padrão comportamental negativo. Aqui a gente entra no comportamento financeiro. Bom, então, um padrão comportamental, né, ele é a maneira em que a pessoa se comporta, ela age em relação a diversas coisas no seu dia a dia, tá bom? Então, esse comportamento, quando ele começa a ser repetitivo, ele se torna automático. E a gente costuma chamar esse comportamento de hábito. Então, a gente vê muito essa questão do hábito negativo, o hábito financeiro negativo, que se apresenta principalmente pelo consumismo. O consumismo em excesso, imediato, sem pensar, sem analisar. Isso aí seja o maior problema e a maior causa daquela inadimplência. Tá bom? É importante a gente ter presente que comportamento financeiro, ou seja, comportamentos em geral, ele pode ser direcionado, ele pode ser modelado, ou ele pode ser até manipulado. Prova disso é a quantidade de livros que a gente tem hoje, né? Aprenda em 7 passos, faça isso. Quer dizer, isso, né, Vicente? Até que você é da área da psicologia também, até melhor do que a gente, mas isso também é um problema, porque se a pessoa internamente e na sua família não se cuida, ela pode ser manipulada. E isso pode vir através de mídia, através de promoções, ou seja, que a gente não pensa e acaba fazendo talvez o que não deva naquele momento. Tá bom? Bom, mas tudo bem. E aí, o que a gente pode fazer em relação a isso? Né? Essa aqui é uma linha de comportamento, são várias. Ele pode trabalhar, receber e comprar só o necessário, ele pode trabalhar e receber e comprar mais do que necessário, ele pode trabalhar e comprar antes de receber, aí vem aquela questão do crédito, cartão de crédito, assim vai, ou seja, ele já fica a dever, né, usando o crédito dele. Mas uma coisa que é importante, principalmente que está agora em pauta, é o seguinte: a principal base, fonte de renda, de receita de uma pessoa e de uma família é o trabalho. E seja qual for o comportamento, a não ser que seja aquele ponto fora da curva, alguém que realmente já é milionário, alguma coisa assim, né? A base é o trabalho. E se não tem trabalho, não tem recebimento. Se não tem recebimento, você não compra. Se você não compra, ou você não consegue ter as suas coisas, ou você não consegue nem pagar as dívidas daquilo que você já comprou. E aí é que vem um problema. E aí isso piora o comportamento, né? Porque o problema financeiro, ele destrói, eu não vou dizer destrói, mas ele atrapalha qualquer relação, seja de sociedade, seja familiar, seja pai e filho, ele começa a ser um problema, né? O que a gente tem falado aqui, que talvez seja pior do que a própria pandemia hoje, que é o assunto do momento, tá bom? Então, se a gente não trabalhar, a gente não recebe, a gente vai ter problema lá na frente, né? Tem vários comportamentos, eu não vou falar aqui exatamente do comportamento ideal, mas seria basicamente trabalhar, receber, guardar primeiro, para depois você comprar o necessário e nessa guarda você poder ter as suas reservas financeiras e assim vai. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá bom? É importante, quer dizer, ok, nós temos essa questão dos adultos, aqueles que já têm o trabalho, já têm a rotina, mas uma coisa que sempre me preocupa muito é a nova geração. Ou seja, ninguém nasce consumista, a gente aprende a ser consumista, né? Então, quais são as ações mais básicas na aprendizagem? São observação e imitação. Então, se uma criança ela convive numa família, ela convive com adultos que são consumistas, ela tende a ter uma educação consumista e tende a ser consumista lá na frente. Ou seja, a gente pode prever que, num futuro próximo e até mais longo, isso acabe até piorando. Tá? E essa é a minha principal preocupação em relação a comportamento, né? Qual é o processo que dissemina a cultura, ou seja, que ensina?
é a própria educação. No nosso caso, a educação financeira, né? Mas isso a gente pode aplicar para todos os casos, ok? Então, quais os principais grupos influenciadores da educação? Nós temos, primeiro de tudo, é a família. Nós entramos ao mundo, viemos ao mundo através de uma família, isso em sua maioria, tá? Em segundo, a escola. Né? A escola, então, quer dizer, o indivíduo, a segunda instituição que ele sai depois da família é a própria escola, a própria sociedade, ou seja, quando ele atinge uma certa idade, ele começa a ver o que está acontecendo, e aí que vem não só a família, mas os colegas, ou seja, eu crio o meu filho, a minha família, ela não é consumista, mas quando ele sai para o mundo, ele sai para o mundo consumista. E isso cria uma autocrítica muito grande. Por que os outros podem ou não? Isso é complicado para uma criança entender. E uma outra influenciadora muito grande da educação é a própria mídia, e que a gente aqui pode colocar ela como a própria publicidade, o próprio marketing, né? Ele também tem que ser responsável em relação a isso. Ele não pode simplesmente focar e priorizar como se fossem todos clientes, independentemente da idade. Tá? Então, quando a gente fala em questão de comportamento, a gente está falando de educação, disciplina e direcionamento daqueles que vão atuar. Se a gente quer realmente mudar esse patamar de inadimplência, tanto nosso como num conceito geral, nós precisamos mudar o comportamento com exemplos positivos para as crianças que estão vindo aí, para que isso se perdure, né? Porque senão não tem jeito. Se a gente continuar gastando demais, consumindo demais e demonstrando que é fácil, né? Porque ninguém fala, estou gastando, mas eu estou gastando um dinheiro que eu não tenho. Ninguém fala isso. E a criança, os outros veem, estou gastando, então é fácil gastar, né? Rapidinho, eu costumo contar uma historinha do cartão mágico, né? O cartão mágico, o que é o cartão mágico? Você já deve ter passado por isso, de sair com uma criança, um domingo de manhã, um domingo de sol, você entra lá no seu carro, vamos para o parque, meu filho, meu sobrinho, né? Alguma coisa assim. Aqui no carro, entra lá atrás no carro, você vai, aí você para num posto de gasolina, fala, vamos colocar combustível, o moço vem falar, é tanto, você abre a carteira e tira um cartão. E dá esse cartão para aquele rapaz passa lá, você digita um número e você sai com a gasolina, com o álcool, com o combustível. Aí você vai lá no parque, chega lá no parque, a criança quer um sorvete, quer um cachorro-quente, quer uma batata, quer alguma coisa. Você vai lá, me vê 2 cachorro-quentes, 4 Coca-Cola, não sei mais o quê. Esse cartão você dá para o vendedor, ele digita o negócio e você sai. Você vai para um shopping, você compra um brinquedo, você faz uma série, e a criança está do seu lado, vendo você pegar um cartão e dar para aquela pessoa e sair com o que você quer. Até um dia, né, olha só, que acontece uma coisa que para ele é maravilhoso. O pai chega na frente de uma máquina, coloca um cartão nessa máquina e essa máquina dá para ele dinheiro. Olha só que maravilha. O que essa criança quer ter quando crescer? Um cartão mágico. Tá? Então, isso é complicado. Explicar o porquê, da onde vem, o que aconteceu para aquele dinheiro estar lá, que isso não vem do céu. A criança ela entende muito valores, né? Ou seja, explicar para a criança que para aquele dinheiro estar lá, o pai ou a mãe ou a família tem que estar longe da criança, isso é uma troca, né? Falar, olha, para eu ter isso, eu preciso ficar longe de você. Então, isso é importante. Né? Essa é a linha que eu de conversar e de conscientizar todo mundo que eu converso. Perfeito, Nassi. Gostei muito da sua contribuição, tá? Eu acho que faz muito Obrigado. sentido para esse momento que nós estamos vivendo realmente, e é uma reflexão que o Instituto já traz há algum tempo, já está dentro da nossa linha de trabalho. Então, parabéns pela sua fala. Fiquei muito feliz de entender um pouco mais sobre comportamento financeiro. Andy, Obrigado. eu gostaria que você desse continuidade no que foi dito e que você também trouxesse uma reflexão para esse momento que nós estamos vivendo, né, esse momento de isolamento social,
que tanto nos aflige, que tanto esse comportamento financeiro, essa educação financeira tem vindo à tona. Nós, o Instituto Brasil Solidário, que já trabalhamos com isso há mais de 3 anos, a gente já tem uma bagagem legal, mas até onde isso está sendo ouvido, né? Até onde nós podemos melhorar? Então, traz dicas aí para a gente, explica um pouquinho melhor, tá bom? Ok. Me ouvem bem? Sim. Legal. Então, primeiro, obrigada aí pelo convite. É um prazer para mim estar aqui compartilhando com vocês algumas trocas para a gente dialogar sobre essa questão. Bom, pegando um pouquinho do gancho do professor Nassir, realmente essa questão do consumismo, ela nos traz, né, é um aspecto que agrava a nossa situação nesse momento de pandemia, né? E a gente realmente fica com quem não fez a lição de casa lá atrás, né? Quem não já aprendeu o que era para ser feito, agora vai sentir um pouquinho mais essa situação. E é claro que a gente tem que lembrar que o brasileiro ele não viveu momentos de grandes crises, embora a gente tenha vivido momentos de crises econômicas, mas a gente nunca passou assim por uma guerra como os europeus, como os japoneses. Então, o comportamento de poupança, o comportamento de reserva, ele não é do nosso perfil. Nós somos o segundo país, né, o segundo povo mais imediatista do planeta. E a minha esperança é que esse momento, né, traga alguns aprendizados para que a gente comece depois que passar a parte mais grave da situação, a gente consiga colocar em prática, de fato, o comportamento mais preventivo e mais de reserva, de cuidado com o futuro, né? E de olhar para os riscos e gastar tudo de uma vez. Dado isso, eu queria também trazer um outro olhar, que é o olhar do acolhimento das pessoas que hoje estão vivendo o drama de não trabalhar, de ter sua renda cessada ou zerada, mas que não fizeram a lição de casa. E agora, nesse momento, não adianta a gente pesar mais ainda a carga nessas pessoas, porque não é agora que, se você não se exercitou de lá para cá, se você não cuidou da sua saúde agora, não é agora que eu tenho que colocar esse peso em você e dizer assim, olha, você não fez lá atrás, então agora você é grupo de risco. Mesma coisa na questão econômica. Não é porque você não fez lá a sua reserva lá atrás que você agora está passando por essa situação mais grave do que quem fez a lição de casa. Então, agora, eu gostaria de trazer um abraço para as pessoas, no sentido de dizer, não se culpe agora, não se martirize, se acalme, né? Então, um comportamento que não vai ajudar agora é essa culpa, né? Eu me chicotear e dizer, olha, não fiz o que eu devia ter feito. Tá bom, pegue isso como uma lição para daqui a algum tempo. Mas agora procure não ficar preso nessa culpa, nesse desespero e nessa apatia, porque isso não vai te ajudar. Então, agora é o momento de olhar para frente. O que eu posso fazer nesse momento? Então, tem 2 comportamentos que eu acho complicados para quem não tem reserva e não tem trabalho. Ou para quem tem, enfim. Um deles é, não vou pagar nada, porque agora, como não tenho trabalho, não tenho renda, então não posso pagar, né? Aquelas 2 coluninhas lá que o professor mostrou estão zeradas, então não posso pagar nada. Então eu não tenho como... então o comportamento do tipo, não vou olhar para isso não é problema meu, isso é problema do governo, isso é problema das empresas e dos bancos. Esse é um comportamento preocupante, tá? Por quê? Porque ao tomar essa atitude, você vai gerar uma consequência maior, não só para a economia, como também para você mesmo daqui para frente. Um segundo comportamento é, vou pagar tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho reserva, eu tenho
então eu não vou negar nada. Eu vou pagar tudo porque eu acredito que a situação vai passar rápido e logo mais vai dar tudo certo. Isso também é complicado porque você não tem essa certeza. A gente está vendo aí alguns países que estão há 3 meses, né, com o isolamento. Então, qual é o comportamento que eu estou considerando como ideal e mais essa situação? É você procurar priorizar as contas, olhar para o que é prioridade, o que é essencial, que você não pode abrir mão, né? No caso, as contas essenciais, né? Então, luz, energia, água, internet, alimentação, remédios, aquilo que você não pode viver sem, você priorizar essas contas, você observar com cuidado para aqueles contratos que você tem com pessoas e empresas, que são aluguéis, terapias, escola dos filhos, ajudantes em casa e tudo, procurar negociar, porém com muita responsabilidade coletiva, porque ao deixar de pagar totalmente, você vai também impactar a vida de alguém. Então, você pode tentar procurar negociar e chegar num acordo de parcelamento, de redução de valor. E os contratos com bancos e financeiras, esses sim, existem medidas que você pode tomar, inclusive jurídicas, de adiamento ou de um parcelamento ou de um pedido de repactuação. Meu alarme tocou aqui do tempo. Um pedido de repactuação, tá? Então, é buscar negociar, chegar a um acordo, conversar sobre essas questões e se antecipar. Não fingir de morto e nem também querer pagar tudo porque tem e depois acabar daqui a 1, 2 meses percebendo que ficou sem nada, né? Então, tomar esse cuidado e buscar esse equilíbrio, esse bom senso nas relações e deixar de ficar se culpando ou se martirizando, porque isso também não vai ajudar. Então, essas minhas sugestões aí para lidar melhor com essa crise e buscar sua rede de apoio. Se você tem, por exemplo, pessoas que a renda não caiu, que a renda se manteve, ou que tem uma reserva, que podem te ajudar nesse momento, que você pode oferecer um serviço mais adiante, ou algo em troca, uma permuta, né, que não seja em dinheiro, mas que seja de uma outra forma, você buscar isso para tentar sair dessa crise de uma maneira mais equilibrada. Entendi. Faz sentido, gente? Muito, muito sentido. A gente fica aqui um pouquinho refletindo sobre a nossa prática, sabe? A gente fica meio tocado realmente. E assim, pelo teor do vídeo que nós produzimos, né, pelo teor do nosso Diálogos IBS de hoje, eu deixaria aqui um desafio para todos os pais, todos os professores, todos os alunos que tiverem contato com o nosso material, compartilhe. Compartilhe, coloque o link no seu WhatsApp, jogue nas suas redes sociais. É interessantíssimo esse papel que nós estamos fazendo aqui de poder levar informação ao outro nesse momento tão difícil. Então, assim, deixamos aqui o nosso abraço a cada um que faz parte da nossa equipe, a todos que compõem os voluntários do IBS, os parceiros do IBS, o nosso carinho, o nosso afeto. Estamos juntos e a cada dia mais o nosso slogan, a nossa frase, o nosso bordão faz mais sentido. Juntos construímos. Então, obrigado a cada um de vocês e esse foi o nosso Diálogos IBS com os convidados Andy e Naci. Obrigado, gente. Obrigada a vocês.